Pessoal, a nossa receita de hoje é um delicioso bolo de cenoura, super fofinho e com uma cobertura sabor brigadeiro, bem saborosa e fácil de fazer. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, para quem ainda não me conhece, o meu nome é Fátima Barros e aqui nesse canal eu compartilho com vocês receitas de bolos doces e salgados. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece, já deixa aquele joinha aí para estar fortalecendo o canal. E se ainda não se inscreveu por aqui, inscreva-se e aproveita e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E agora, gente, bora lá para nossa receitinha? Pessoal, vamos começar então o preparo do nosso bolo de cenoura. Eu tenho aqui então 3 cenouras médias picadas. Eu estou usando cenouras assim, tá? Olha, de tamanho médio. Não sei se dá assim para vocês terem uma noção aqui, né? Olhando pela minha mão. Mas para quem gosta de peso, tá? Eu pesei e as 3 cenouras, depois de descascadas, somaram aqui 250 gramas, tá? Porém, você pode variar essa quantidade até 270 gramas sem problema nenhum. Então, entre 250 a 270 gramas de cenoura, seu bolo vai dar certinho. Eu retiro a casca da cenoura, tá? Bem fininha, porque assim a massa do meu bolo vai ficar mais fofinha. Então, esse é um dos segredinhos. Retiro então aqui só essa partezinha de cima, tá? O fundinho aqui da cenoura e a casca bem fininha. Já vou colocar então aqui no liquidificador as 3 cenouras. Depois, pessoal, eu vou deixar tudo anotado na descrição em gramas e assim também, tá? Em unidades ou colheres. Vou colocar agora o óleo. Eu estou usando óleo de soja, mas você pode usar o óleo de sua preferência. E aqui eu tenho 170 gramas de óleo, ou se você preferir medir em ml, 200 ml de óleo. 4 ovos de tamanho grande. Eu pesei aqui e tenho um total de 210 gramas de ovos. Mas você pode comprar aquele ovo que vem escrito grande ou ovo tipo A no supermercado que dá certinho. E já vou colocar aqui no liquidificador também o açúcar. Estou usando açúcar refinado. O açúcar refinado, gente, sempre deixa a massa do bolo mais fofinha, tá? E aqui eu tenho 300 gramas de açúcar. Se você não tem a balancinha aí para pesar, então você pode medir aí em colheres. São 15 colheres de sopa de açúcar, mas elas não podem ser muito rasas e também não podem ser muito cheias. Então, é uma colher aqui, tá? Que faz uma leve ondinha aqui em cima, tá? 15 colheres ou 300 gramas de açúcar. Coloco o açúcar, então, no liquidificador e agora nós vamos bater. Bati aqui então, pessoal, essa mistura por aproximadamente 2 minutinhos, até a cenoura ficar bem triturada. E agora nós vamos colocar a farinha de trigo. Aqui eu já pesei a farinha de trigo, 360 gramas de farinha. Então, da mesma forma, tá? Como eu ensinei a medir na colher o açúcar, se você não tiver a balança, vai pesar em colheres de sopa e serão 18 colheres de sopa. Porém, elas precisam ser um pouco mais cheinhas que as colheres de açúcar, tá? Então, vamos lá, vou colocar a farinha no liquidificador. Se você preferir, pode também fazer essa parte à mão. Então, coloca a farinha de trigo numa tigelinha maior e vai adicionando, tá? Esses líquidos que batemos no liquidificador e misturando à mão até ficar bem homogêneo. Aqui, no meu caso, eu vou fazer no liquidificador. E para o meu bolo ficar fofinho, eu não posso bater muito agora que eu já coloquei a farinha de trigo. E já aproveitando, vou colocar também o fermento. Eu estou usando uma colher de sopa cheia de fermento. Então, eu vou colocar na velocidade mínima do liquidificador por bem pouquinho tempo, apenas para misturar a farinha. É menos de 1 minutinho. Vou ligar então. Como eu falei para vocês aqui no início do vídeo, é um bolão. Então, eu vou utilizar uma forma retangular e a minha forma tem
34 centímetros de comprimento. Eu medi aqui, gente, apenas aqui, tá? O lado de dentro da forma, não tô levando em consideração a beiradinha, tá? Então aqui, ó, do lado de dentro até a outra extremidade, 33 centímetros por 24 de largura e de altura ela tem 6 centímetros. E eu untei com margarina e polvilhei farinha de trigo. Vou colocar então a massa do bolo na forma, e a massa do bolo de cenoura, ela é assim, olha, bem consistente, tá? Mais pesada do que a maioria das massas. Vou arrumar então aqui a massa na assadeira e eu vou assar esse bolo no forno pré-aquecido, tá? Então eu já deixei o meu forno ligado, está em 180 graus. E ele assa em aproximadamente 35 a 40 minutos. Isso depende muito do forno, tá? Fica de olho aí, porque de forno para forno, gente, dá diferença. Enquanto o nosso bolo está assando, nós vamos preparar a cobertura de brigadeiro. E eu vou colocar aqui na minha panela uma caixa de leite condensado. Você pode usar a marca de sua preferência. Vou colocar também uma caixa de creme de leite, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, 1 colher de sopa de margarina e 100 ml de leite. Vou dar uma misturadinha aqui com o fogo desligado e assim que estiver tudo homogêneo, nós vamos começar a preparar essa cobertura. Já dei uma misturadinha, vou ligar então agora aqui o fogão e vou ficar mexendo em fogo médio, tá? Até ele adquirir uma consistência cremosa da forma que eu gosto para fazer a cobertura do bolo de cenoura. E eu vou ensinar aqui o ponto certinho para vocês. Chocolate em pó que eu estou usando aqui é um chocolate 50% cacau, mas dá certo fazer também com o 33%, tá? E se você quiser utilizar cacau puro, também pode. Aí eu aconselho você a colocar um pouco menos, né? 1 colher de sopa, eu creio que seja já aqui suficiente, tá? Vamos mexer então. Não pode parar de mexer para não grudar no fundo da panela. Pessoal, aqui então, o meu brigadeiro já começou a ferver. E assim que ele inicia essa fervura, eu mexo por mais 2 a 3 minutinhos. Mas eu vou mostrar o ponto certinho para vocês. 2 minutinhos, então, mexendo aqui após a fervura, eu já vou desligar. O meu brigadeiro está assim, como uma calda bem cremosa, tá? Porém, vocês podem perceber que apesar da cremosidade, ainda é líquida. E agora eu vou retirar então da panela e deixar esfriar em um outro recipiente, tá? Vamos lá. Vou retirar então a nossa cobertura de brigadeiro. Vou colocar aqui um plástico para proteger e vou deixar ela descansando aqui em temperatura ambiente mesmo, até o nosso bolo sair do forno. Pessoal, e o meu bolo de cenoura já assou, ficou cerca de 35 minutinhos mesmo no forno. E, gente, olha que lindeza que está esse bolo. Super fofinho. Para quem gosta de um bolo de cenoura aí, bem suculento e fofo, essa receita é ideal. E uma dica que eu esqueci de dar para vocês na hora que nós estávamos aqui fazendo a receita é para quando você for comprar a cenoura. Procure sempre comprar uma cenoura que esteja já com a cor assim bem bonita, né? Bem laranjadinha, e que você sinta quando você aperta, né? Quando você está tocando aqui a cenoura, que ela não está muito dura, né? Mas você precisa sentir assim que ela está macia, que ela é suculenta. É aquele tipo de cenoura que quando você tira a casquinha bem fininha, você vê que ela tem, não é? Uma suculência, tá? Que ela tem um caldinho. Aí o seu bolo vai ficar muito melhor. Vou mostrar aqui um pedacinho pra vocês, ó. Eu vou passar aqui a faquinha pra tirar aqui um pouquinho da casca e vejam que ela já fica assim, tá? Bem molhadinha. Então essa é uma cenoura assim perfeita pra bolos. E para quem gosta, né, de um bolo de cenoura com cafezinho, não tem nem necessidade aí de estar colocando a cobertura de brigadeiro ou outra cobertura de chocolate a seu gosto. Porém, gente, bolo de cenoura super combina, não é? Com cobertura de chocolate.
Por esse motivo, eu fiz aqui hoje a nossa cobertura de brigadeiro. Mas, antes de colocar a cobertura, eu vou cortar o meu bolo em quadradinhos. E vou já mostrar para vocês como ele está macio, fofinho e bem úmido por dentro. Cortei o meu bolo aqui, então, todo em quadradinhos e vou retirar aqui um pedaço para mostrar para vocês. E olha, gente, sai bem facinho, tá? Porque a minha forma estava bem untada, então ele não gruda. E olha a qualidade da massa desse bolo, gente. Uma cor super bonita e um bolo muito fofinho. Olha isso, ó. Você aperta, ele vai e volta. Uma fofura, gente. Bonito, né? Dá água na boca. E agora, então, vamos colocar a cobertura para ele ficar ainda assim mais apaixonante. E, pessoal, a cobertura de brigadeiro, ela já está quase fria, tá? E olha como ela fica super cremosa. E eu coloquei aqui o leite para dar uma suavizada no sabor e não ficar tão doce. Se você não quiser colocar o leite, não tem necessidade, tá? E eu vou colocar então toda a cobertura aqui no bolo, vou espalhar com a colher e polvilhar granulado. A quantidade de cobertura, gente, é excelente. Vai ficar aqui bem farta nesse bolo. E olha, pessoal, já fica bonito assim, mas eu vou colocar o granulado para ele ficar mais brigadeirudo. E olha, pessoal, que lindo que fica depois de colocarmos a cobertura e o granulado. E agora sim, eu vou servir então aqui um pedaço desse bolo. E olha, pessoal, que delícia então. Uma combinação perfeita de um bolo super fofinho de cenoura com uma cobertura bem saborosa de brigadeiro. Pessoal, não é porque foi eu que fiz, mas como eu sempre falo aqui pra vocês, show de bolo. Vale muito a pena você ter essa receitinha aí no seu caderninho. E pessoal, a validade desse bolo é de 3 dias em temperatura ambiente ou de até 5 dias em geladeira. Porém, como esse bolo é um bolo caseiro, né, um bolo tipo bolo da vovó, eu não gosto de colocar em geladeira, mas se quiser pode, tá? O difícil, gente, é durar 3 dias, não é? Fala sério, a gente come esse bolo aqui, ó, num piscar de olhos. E se você gostou desse vídeo, não esqueça, compartilha ele com seus amigos e familiares. E eu termino então por aqui, agradecendo de coração a companhia de vocês. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!